Que hora New Zelândia, que hora Brasil, que hora mundo? A minha entrevista de hoje vai ser um pouquinho especial. Aliás, muito especial. Ela é um pouquinho diferente. Porque vocês vão ver pela primeira vez, eu tive que fazer um tratamento de voz e da imagem para descaracterizar a minha convidada. Porque depois de a gente ter feito toda a conversa, ela percebeu que o filho dela não estava confortável em que a história dele viesse a público, né? Para que todo mundo soubesse que é a história dele e da mãe dele, porque ainda dói muito o que aconteceu. E eu gostaria de pedir então para vocês todo esse carinho e respeito, porque se de repente você identificar que é essa pessoa, porque você conhece a pessoa, deixa quieto, né? Só abraça essa pessoa e diz o quanto você gosta dela, o quanto você admira, porque olha, é uma história que realmente mexeu bastante comigo e eu gostaria de poder compartilhar com vocês. Olha, eu espero que vocês não tenham que passar por uma situação como a da minha convidada, porque muitas vezes com um pouco de planejamento e preparo, a gente não precisa ter que cortar o nosso próprio pé nos cacos de vidro que o caminho traz, né, na nossa vida. E ainda submeter a uma criança pequena junto com você toda essa situação, né? Então, por favor, quer vir aqui para Nova Zelândia, quer ir para o exterior, em um outro país, se prepara, tá? Não vem achando que vai dar tudo certo só na cara e na coragem, porque muitas vezes não dá. Quantos compatriotas nossos a gente vê hoje em dia falando que chegaram aqui, ficaram 2, 3, 5 meses, 6 e não conseguiram emprego e tiveram que ir embora, né? E gastaram todas as economias da vida. Não façam isso, por favor, tá? Pelo bem de vocês. Planejem, se preparem, tenham um plano A, B, C, D. É o que eu sempre falo. Mas tá, então, como eu falei, eu fiz a entrevista e aí, como eu tive que fazer esse tratamento, em alguns momentos vocês vão ver que eu tive que censurar o nome, né, da pessoa que eu falo, ou senão eu tive que ocultar também, por exemplo, a cidade em que essa pessoa veio e tudo mais, porque, enfim, a Nova Zelândia todo mundo acaba se conhecendo, tá? Então, por favor, respeitem a minha convidada e a família hoje, porque é uma história que é complicada e vai aquecer seu coração, espero, né? Porque ela me inspirou também, apesar dos pesares. Mas, enfim, como eu falei, gente, não façam como ela, tá? Então, por favor, recebam com muito carinho a nossa convidada de hoje. Você chegou na Nova Zelândia quando? Eu cheguei na Nova Zelândia em 14 de dezembro de 2004. Nossa, lembra com tantos Um detalhes tempo assim a data e atrás. tudo mais. E Lembro assim, com muito detalhe. e você nasceu Ah, eu sou aonde? baiana. Eu Baiana. nasci em Porto Seguro, Bahia. Uhum. Nasci em Ah, então Porto Seguro, estreou. Bahia. E fui criada, como todo mundo sabe, Porto Seguro, primeiro cidade, vilarejo do Brasil. Eu nasci lá e minha mãe mudou para uma cidade uma hora vizinha chamada Eunápolis. Eu acho que 102 mil habitantes, uma coisa assim. Cidade pequena. E aí você nasceu e cresceu ali na região ou você se mudou também? Não, não, não. Eu nasci, cresci na mesma região da Bahia. Fui em São Paulo, eu acho que uma vez na minha vida, quando eu tinha uns 14 anos. E fiquei lá até os 17 anos. Daí foi E para uma onde? vez. Estou. Minha história foi assim: quando eu tinha 15 anos, eu fui emancipada. Minha mãe falou: olha, você vai fazer o que você quiser da vida, então você tem que, procurar o jeito que você quer viver. E aí eu decidi que eu não queria mais morar na cidade lá. Eu queria ser médica, sempre quis, foi o meu sonho de pequena. Mas imagina nascendo no Brasil e crescendo no interior da Bahia, ah, ainda tinha aquele estigma das pessoas negras não ter muito acesso a, principalmente a vida acadêmica. Só eu queria fazer Enem. Aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, e lá eu vi que eu queria ir para outros países, porque o advogado que eu trabalhava ia para todo lugar do mundo. Ele trabalhava
com política de analismo e outras coisas. E aí, quando ele começou a viajar para a Argentina em lugar assim, eu fui uma vez e me apaixonei totalmente, aos 18 anos. Mas como Ah, assim? Para onde você foi a foi? vida que eu queria. Eu fui para a Argentina uma vez, Ah, a trabalho com ele, e aprendendo, porque eu queria primeiro ingressar na vida de trabalhar com advocacia, e eu sabia que não era para mim, que minha paixão mesmo era medicina. Então, quando eu fui lá, passei alguns dias lá. Quando eu retornei ao Brasil, ao interior de novo, onde eu morava em Eunápolis, eu comecei a salvar tudo que eu tinha, dinheiro, e tudo que eu guardava era na meta de estudar fora do país. E eu trabalhava de dia na advocacia e de noite em restaurantes, em tudo que eu podia fazer, 2 trabalhos, 3 trabalhos, eu fazia no máximo que eu podia para juntar. Aí eu conheci um namorado meu e ele tinha ah, muitos amigos na política, na vida acadêmica, e ele conseguiu para mim uma bolsa para mim vir por 3 meses para Nova Zelândia. Eu não falava inglês, nada. Não, pera, mas Eu conta. vim, que bolsa é essa? Eu nunca ouvi falar. é uma bolsa que os maoris estavam no tempo para você conhecer a cultura maori, para você entender melhor, porque eu gostava desde o começo da cultura maori e do jeito de vida. E foi uma oportunidade para mim sair do país e vir para cá. Mas a bolsa só cobria o lugar que eu ficava e, e eu trabalhava lá, ajudando a fazer as coisas básicas, trabalhando no Marai, limpando, fazendo qualquer coisa que eu podia. E vendo como a cultura era. Mas quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu odiei cada minuto. Porque era uma transição enorme. Você sair do interior da Bahia, uma vez só indo para a Argentina, que ainda tem aquele jeito bem similar ao nosso, de comunicação, e aí você sair daquela rotina completa e entrar num país que você não fala a língua, que você não sabe da cultura, da geografia, nada. Só a primeira semana eu não consegui ficar. Eu não consegui. Eu quis voltar. Eu, eu queria voltar. Só eu voltei. Eu não consegui ficar. Então eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando e salvando muito. E aí eu engravidei do meu primeiro filho, mas eu não sabia que eu estava grávida. Só eu engravidei do meu primeiro filho, né, no processo, quando eu voltei para o Brasil. Aí eu fiz uma decisão, eu falei, eu quero fazer medicina. Esse é meu sonho. E, não, você encontra muitas pessoas ao seu redor, "Oh, nunca vai dar certo, você não nasceu para isso, por que você não acostuma com a vida que você tem?" Mas para mim, aquela caixa nunca era suficiente. Quando você abre a Pandora Box, você já tá fora. Eu decidi vender tudo que eu tinha. Só eu vendi tudo que eu tinha e meu namoro já tinha acabado. Eu queria uma coisa, ele queria outra. A gente ficou muito amigos. Ele decidiu ir para a Austrália e eu decidi, eu vou para Nova Zelândia estudar medicina. Eu não tinha nenhum plano, nenhum amigo, nenhum vizinho, nenhum colega. Eu tinha só o dinheiro que eu tinha e um tantão de sonho no bolso e um filho de 2 anos de idade. E eu vim no dia 14 de dezembro. Eu cheguei no aeroporto sozinha, com o filho. Eu falei, eu tenho uma fé muito grande. Ah, eu falei, Deus, agora eu e você. Eu não vou desistir do meu sonho de estudar. E se você me mostrar o caminho, eu estou aberto a aprender outra língua, outro jeito de vida. E com 19 anos e meio, quando meu filho era um bebezinho, a gente pegou tudo e chegou na Nova Zelândia. Eu liguei para uma amiga do meu namorado e perguntei para ela, olha, para ele, você pode falar para ela que eu não falo inglês. Eu não sei onde que eu tô. Se ela poderia me mostrar
as coisas, chegar em Oakland é tão diferente. Quando você chega em Oakland, tudo é tão diferente, tudo é tão longe, não, nada é acessível a você acostumado. Você vai em São Paulo, é trem em todo lugar, é ônibus em todo lugar. Não é, as coisas não são tão acessíveis. No terminal, e tinha like a McDonald's já no lado assim, e eu sentada lá pensando, será que eu fiz um erro de arriscar tudo? Eu arrisquei tudo, tudo. Eu não tenho nada, eu não tenho uma casa, eu não tenho nada, eu não tenho nada para me voltar de novo com a criança nos braços. Aí eu falei, Deus, me dá um sinal. Assim, só me avisa, eu tô fazendo certo, eu podia ter ido, eu tinha a oportunidade de ter ido para Itália ou outro lugar, e eu arrisquei tudo que eu salvei aqui. Aí a mulher veio com uma bandeja e ela falou assim, Feliz Natal com antecedência. E ela me deu o meu jantar de complemento. Para mim foi assim, ela não me conhece, ela não sabia quem eu era, só com o bebezinho sentado no braço, pensando, o que que eu vou fazer agora? E aí, meu ex-namorado me ligou e falou assim: Olha, na verdade, ela estava precisando, minha amiga está precisando de alguém para ficar, porque ela vai ter que viajar. Só você pode ficar morando embaixo da casa dela e tomando conta por esses meses enquanto ela está tomando conta da mãe dela, acho que era nos Estados Unidos. Aí eu fui, fiquei lá, sabia de nada. Eu não sabia como pegar um ônibus, não sabia como ir no supermercado, como o preço era. Eu não sabia porque era todo em inglês. E eu não falava nada. Eu sabia yes and no, mas não sabia formular sentenças. Essa foi minha chegada. Menina, mas deixa eu só voltar um pouquinho, que eu tenho essa curiosidade, né? Muita gente também, de repente, gostaria de ter a mesma oportunidade que você de uma bolsa de estudo. Foi através da sua igreja, da sua religião, ou foi algum... Como você conseguiu esse programa, essa bolsa? Não, não foi, não era um programa. Foi uma negociação entre o meu ex-namorado, porque eu sempre adorei a língua Maori. E eu cantava em Maori com ele. E aí eu gostava, sempre gostei muito. E eu vi a cultura Maori de um jeito diferente, porque no Brasil, os nossos indígenas não são bem representados, vamos falar a verdade. A gente não sabe muito da língua, a gente não sabe, não vou falar todos, mas muito, a gente não sabe muito a respeito da nossa própria cultura no Brasil. Por exemplo, se você tem uma descendência germânica, você sabe muito a respeito da Alemanha. Se você tem uma chinesa ou japonesa ou arábica, mas os indígenas, na verdade, a gente que tem um pouquinho de sangue indígena tem vergonha de falar que é indígena. Eu cresci desse jeito. Só quando eu vi a cultura maori é tão aberta a, a, a receber a língua, a cultura. Então, quando eu comecei, ele falou assim, sabe, eu vou conversar com a tribo dele e ver se você podia ir ficar lá. Porque aí você aprende mais e você vê mais. E você não precisa se preocupar com nada. Já só vai e vê se você gosta pelos 3 meses. E aí eu tive acomodação, todo mundo muito receptável a me aceitar e ficar lá. Mas eu não ajustei. Mas não foi uma coisa assim do governo que eles aceitaram. Só foi uma coisa familiar entre eles, Numará e eles, que me deram a oportunidade de ir lá e ver como era. Ah, Uma então o seu cultura maori marido, ou o seu namorado da época era Maori. Ele é Maori, sim. Ele é Oh. Maori. O pai dele, claro, Mauro também, mas ele era Mauro de uma linhagem pura. Então, quando eu recebi essa oportunidade, eu aceitei, eu sempre gostei, sempre queria saber mais. E também porque eu ia ter um filho, era uma oportunidade também dele conhecer, de ver. Eu estava grávido, eu não sabia que eu estava grávido, mas a gente sempre tinha planos, se a gente tivesse um filho, para ele aprender das duas culturas, da minha cultura e da cultura dele. Só era uma oportunidade que no fim do dia só valia a pena, na verdade, mas eu não sabia beneficiar quando eu cheguei por causa da barrier, que era a língua. E aí eu fico pensando, então,
É porque assim, queira ou não queira, você tem alguns traços assim que são remetem um pouco, né? Muita gente fala, mas se você aprender um pouco da cultura maori, você vai ver que se você colocar eu lá é como se fosse uma mosca no copo de leite, é bem diferente. Só as pessoas que não conhecem pensam que eu sou bem similar, mas Não, ah, não bem, mas assim, algo que remete, né? sim, é a cor, o Hum, jeito, não é. sei, mas Foi sempre. So, foi uma experiência boa. Eu adorei a língua e tudo, mas eu acho que eu não estava preparada. Foi um pulo muito grande na primeira vez. Só vindo de novo, eu tinha uma outra formação na minha cabeça ó, de que eu queria e o que eu ia atingir. Mas aí quando você chegou e você não conseguia se comunicar, uma coisa que eu fico me perguntando assim, por que que você viria para um outro país para estudar algo que já é tão difícil, mesmo no nosso próprio idioma, sabe? Por que que você iria para um outro país? Sim, foi uma pergunta que eu perguntei a eu mesmo quando eu cheguei. Ó, duas coisas. Uma, porque eu achava, ainda acho, que se a oportunidade bater na sua porta uma vez, você não vai ter a segunda vez na mesma estrada. Só quando eu conversei comigo mesmo, eu sempre fui uma pessoa que conversa comigo mesmo. Quando eu pensei, ok, no Brasil naquela época que eu estava vivendo lá, havia muitos empecilhos também para uma pessoa negra na Bahia estudar medicina. E eu encontrei muito, não só medicina, na área da saúde. Quando você falava qual é o seu sonho? Ou eu quero ser médico ou trabalhar na área da medicina. É como se fosse uma gargalhada para todo mundo. Sossega no seu canto, vô. Por que que você não quer viver Você quer ser melhor que todo mundo? Sou. E, muita coisa aconteceu na minha família e meu pai não era muito presente, só eu falei, sabe, eu tenho que fazer alguma coisa para mim. Eu vim de uma família muito trabalhadora, muito honesta, mas sem nenhuma programação acadêmica. Ninguém completou. Eu não sabia que meu pai era analfabeto. Eu não sabia. Ele sempre escondeu. Eu tinha o quê? Quando eu voltei no Brasil, eu tinha 27 anos quando eu descobri que meu pai era analfabeto. Ele nunca me contou, porque ele tinha vergonha de falar para mim. Eu tive que trabalhar muito para você ter comida na mesa. E eu queria que você isse para a escola com a cabeça erguida e falasse: eu vou vencer, mas meu pai é analfabeto. Nunca foi uma parte que ele ensinou para gente que você precisava se sentir inferior. Ele era assim, no topo da. Ele parecia uma calculadora. Ele sempre foi muito assim, mas ele não sabia ler, e eu não sabia. Então, para mim, eu queria outra coisa. E partes positivas. Quando eu vim aqui, eu vi a área da saúde, área da segurança, e com o filho, a minha cabeça abriu aquela parte e falou assim: se não for lá, você dá uma chance. Se não for lá, vai ser em outro lugar. Então, eu peguei a chance com as duas mãos e vim. O fato de você ter tido, então, um partner Maori e ter um filho mesticinho, né? De Maori, isso te deu o direito a tentar o visto de partner? Não, porque a gente não era namorados mais. Então isso não aplicava de jeito nenhum. Quando eu vim para cá, eu não sabia que eu precisava de visto. Eu não sabia. Eu tô falando, eu era tão ingênua, eu não sabia que eu precisava de visto. Porque sempre que a gente conversava, eu achava assim, ó, porque meu filho era, you know, Pat, Maori, que eu podia vir pra cá e tá bom. Mas eu não sabia que não era assim. Não era assim. O processo era bem rigoroso, bem difícil, porque ele nasceu fora da Nova Zelândia. Era um processo muito difícil. Então foi um obstáculo muito grande quando eu cheguei aqui. Porque eu não tinha acesso a nenhuma ajuda financeira do governo ou nada. Só você no começo, até para fazer, eu não sabia que eu tinha like
eu tinha uma data que eu tinha que fazer todos os papéis e eu não conseguia fazer sozinha. Só eu fui para a prefeitura e pedi o prefeito para me ajudar a, a fazer meus papéis. E ele falou assim: qual é o seu sonho? Porque você vindo para cá com a criança, eu não sei, você tava, o que estava acontecendo na sua cabeça? Aí eu falei para ele: não é um sonho, é uma realidade ainda não, não concretizada. Aí ele riu, ele me ajudou, ele falou assim: sabe, não sei, eu quero te ajudar. Aí eu falei: como? Ele falou assim: você já ouviu ah, da Universidade de Victoria, em Wellington? Aí eu falei: eu já ouvi, já vi que eles têm os cursos, mas eu não sou elegível. Aí ele falou assim: o que você não sabia, que eles têm um curso para aprender a falar inglês intensivo, e se você passar, você vai ter a oportunidade de entrar na universidade. Era um curso de 3 meses. Então, eu trabalhando de manhã e ficando na casa da mulher de tarde para poder guardar dinheiro para poder sair de Oakland e vir para Wellington, no mesmo tempo esperando o visto chegar. Mas o que muita gente não fala, quando você está fora do país, você não pode contar com ninguém. Algumas vezes a gente acha assim: ó, alguém vai vir e vai, you know, mover um obstáculo ou mais para você alcançar o seu objetivo. Na verdade, porque a gente cresce num país que você senta no ônibus e conversa meia hora e no fim do dia você sabe exatamente quem a pessoa é, onde ele mora, quem é a mãe, o pai. Aqui é diferente. Aqui é cada um por si e Deus por todos. E quando você chega, é muito é um choque para quem veio do interior, nunca tinha vivido numa cidade grande, para ajustar. E não é uma coisa ruim, é uma coisa cultural, é diferente. Você é bem nuclear, você se importa com sua família, com quem está dentro do seu círculo. Então, eu coloquei meus papéis, apliquei e demorou. Aí fui na primeira entrevista, falhei a entrevista, porque eu não falava inglês. Aí foi, aí eu decidi, eu preciso falar inglês. Eu tenho 3 meses, eu preciso falar inglês. So, eu não tinha dinheiro para comprar livros ou para comprar nada, na verdade. Internet não era muito acessível, você tinha que pagar para poder ter acesso à internet. Eu fui na livraria e eu encontrei uns pedacinhos, triângulos de madeira na estrada. Aí eu tive uma ideia. Eu vou escrever nos pedacinhos de madeira. E todo dia de noite, quando eu estudar, eu jogo o jogo nos pedacinhos de madeira. E eu tinha 3 meses para poder fazer isso e meu visto ia acabar. Por dentro de mim, eu não estava preocupado, eu não sei por quê. Eu sabia que eu tinha que ficar preocupada, porque a imigração já tinha me falado: se o seu visto for recusado, você não pode ficar. Então eu ia ter que voltar de novo e começar do zero. Então eu estava um pouco preocupada. Só quando eles colocaram, eu dormia e levantava e minha vida, eu não falava com nenhum brasileiro. Se alguém falasse: "Oh, você é brasileiro, eu conheço um brasileiro." Não, muito obrigado. Por que não? Eu falei: eu tenho um objetivo, eu tenho um filho para criar. Eu não posso voltar. Só eu tenho que ter foco. Eu não posso viver na mesma comunidade, mas em outro país. Porque eu vou ficar no mesmo lugar, eu não posso. Então eu ia dormir tarde da noite, eu levantava bem cedo, tudo que eu fazia era em inglês. O jornal, o rádio, a escrita. Eu ia para a livraria o dia todo que eu podia, toda vez que eu podia. E o obstáculo não era só isso, porque quando você entra em outro país, você tem a parte financeira, né, a considerar. E não é só uma pessoa, é uma pessoa e a metade. É isso que eu chamava do meu filho. Eu e uma metade. E a metade come, dorme e precisa de. Então, a imigração falou para mim: a gente vai negar o seu visto, infelizmente.
porque você não fala inglês suficiente, na verdade quase nada, e a gente vai negar seu visto. Eu fui de novo pedir ao prefeito para me ajudar, colocar uma carta, ah, de novo, um apelo. E aí, quando foi uma semana que eu coloquei o apelo, a mulher que tomava conta do meu caso, ela não era daqui da Nova Zelândia, era da Inglaterra. E a mãe dela ficou doente, ela teve que ir. Eu lembro até hoje o nome dela. Ela me sabia que eu ligava para ela todo dia. Todo dia eu ligava para ela. Você já me deu o visto? Ela falou assim: não me faz, não me dá pressa. Eu não, o seu visto não vai ficar pronto assim. Aí eu liguei, ela falou assim: ó, eu vou ter que sair urgentemente. Minha mãe tá doente na Inglaterra. Mas tem uma menina que vai ficar tomando conta do seu visto. Aí eu falei: ó, eu não vou ligar não. Eu vou lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a menina falou assim: ó, todo mundo já sabe quem você é. Todo mundo já sabe quem você é. Aí ela falou assim: entra na sala. Meu coração já estava na mão, porque já era o dia, o quê? O dia 11 ou 12, acho que era o dia 11, e eu tinha 3 dias para o dia 14, e eu tinha que sair do país. E aí eu entrei naquele escritório, o meu coraçãozinho, eu tinha que fechar os olhos, que meu, tava assim, quase saindo pela boca. Aí ela segurou minha mão e ela falou assim: eu também venho de outro país. E eu vou te dar a residência hoje. Me dá seu passaporte agora. Aí eu falei assim, eu, eu não estou entendendo. Aí ela falou assim, tem uma sessão A, B, alguma coisa. Eu não entendia. Mas porque seu filho nasceu aqui, você tinha passado o tempo, você tinha uma oportunidade de aplicar, mas sua oportunidade tinha passado. Mas a gente pode dar como se fosse uma. Ah, não, como se fosse. Quando você faz um apelo, eles Ah, podem tá. decidir como se fosse. Como se fosse. Ah, eu estou procurando a palavra certa. Eles é um critério que eles podem decidir se a pessoa vai ser uma contribuição para a Nova Zelândia ou não. E baseado em. Eles podem fazer uma decisão, porque já era um apelo. Eu tinha passado o meu tempo, era um apelo. Aí ela falou assim: você sabia dessa seção B, A, B, se o seu filho tivesse descendência daqui? E eu nem sabia que isso era uma oportunidade. Então, ela me deu a residência, mas é aquela parte que você não pode sair do país, Hum. né? Você tem que ficar aqui. Então, eu tava assim, cheio de. Eu não sabia se eu ficava feliz ou o que que eu tava sentindo, porque agora você sabe, você tem 5 anos aqui. Você não pode, você assinou sua vida por 5 anos, porque se você sair, você tem que começar de novo. Então, eu falei, sabe de uma coisa? A vida tá bem difícil aqui. Auckland é difícil, é muito difícil. Uma mãe nova com a criança pequena. E obstáculos que a gente sofre vindo sozinha que você não sabe. Por exemplo, ser exposta a pessoas, a sexual harassment é muito comum aqui. Quando você chega, você não sabe, você é vulnerável. Ah, eu estava trabalhando para uma companhia, quando eu ia pegar meu dinheiro, o homem falava: eu posso te dar mais que dinheiro. E você fica assim: o que é que eu vou fazer? Você não pode reclamar, porque você se sente assim: se eu reclamar e não eu posso perder meu visto, você ficava com medo de falar alguma coisa. Mas o meu foco era o meu filho e meu estudo. E aí eu comecei a falar inglês bem rápido. Eu não tinha vergonha. Se eu falasse, eu falava vegetables. Todo mundo ria. Aí eu trabalhei numa escolinha e a criança falou assim: titia, não é vegetables, é vegetables. Eu falei: verdade, menino. Ele falou: não é vegetables, é vegetables. Então eu vi criança, ele pode te ajudar também. Só toda vez que eu vi uma criança falar com ele: essa palavra tá certa ou tá errada? Porque eles não têm problema em te ajudar sem fazer você se sentir pequena ou diferente.
Então, quando eu comecei a falar inglês, para mim, foi como se fosse o mar foi aberto e não tinha limites para meu aprendizado. Eu comecei a aprender bem rápido. 3 meses já tinha se passado. Naqueles 3 meses foram os momentos mais difíceis da minha vida com um filho pequeno. O aluguel vinha. Eu comecei a vender minhas coisas. Todo mundo já me conhecia na boutique de loja de segunda mão. Eu levava minhas coisas lá para comprar o pão de noite, levava outra peça para comprar o leite, para pagar o aluguel. Quando eu tive que sair de Oakland, não tinha mais nada. Eu tava sem nada. Eu só tava mesmo com. Tudo que eu tinha dava numa bolsa pequena, de 25 centímetros, e as coisas do meu filho. Quando eu mudei para outra cidade, eu cheguei lá, eu recebi a oportunidade de trabalhar pegando frutas. Mas eu não tinha lugar para colocar meu filho. Eu colocava ele na bolsa, nas costas, e pegava o kiwi fruit o dia todinho com ele nas costas. Levava brinquedinho de madeira, eu não podia comprar, eu pintava, desenhava para ele. Até eu conheci uma mulher andando na rua, ela me via andar todo dia a pé, andando. Ela falou: Eu vejo você andar todo dia. Eu não quero que você ande todo dia. Eu falei para ela: Mas eu não tenho outra escolha, eu tenho que pagar aluguel. Ela falou assim: Não, 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 não. Eu não trabalho mais. Eu vou tomar conta do seu filho. E eu não podia fazer outra coisa. Eu tinha que acreditar alguém e aparecer alguma hora e me oferecer a mão e eu tive que pegar. Ela como se fosse uma mãe para mim. Ela pegava ele, levava para casa dela e eu ia trabalhar, vinha. Aí eu falei, agora que eu estou mais segura na minha língua, agora é hora de começar meu estudo. Eu liguei para a universidade, a mulher não entendeu nada e eu pedi ajuda, porque no telefone é bem diferente de você falar pessoalmente, né? Porque você consegue melhor se comunicar. Aí tinha um curso, IELTS, a 8.9. Se você passasse o teste do IELTS, você podia escolher o curso que você queria. E eu nunca tinha estudado ciência no Brasil, mas ciência sempre foi alguma coisa que eu sempre gostei. Eu passei, tinha uma reunião, aí eu falei, olha, eu vou viajar para Wellington com meu filho e eu vou tentar aceitar o IELTS. Ela falou assim, então, ok, em 6 semanas é o primeiro IELTS e o preço é esse. Aí eu conversei com aquela mulher que tinha me ajudado e ela falou assim, só ora, só isso que você pode fazer. Você ora e vê o que que acontece. Aí eu coloquei meu nome e eu não tinha lugar para ficar em Wellington. E eu tinha que sair de Auckland para Wellington para fazer o curso. Eu cheguei na casa, eu falei assim, sabe de uma coisa, eu vou arriscar, vou na casa de um brasileiro. Eu sabia que tinha um grupo de brasileiros, eu tinha que atravessar a ponte para ir lá. Eu vou lá na casa deles e vou perguntar, olha, se vocês puderem me ajudar, assim, eu só preciso de alguma comida, alguma coisa para segurar meu estômago, porque eu só tenho dinheiro para pagar o aluguel, para não dar comida ao meu filho, e eu tô salvando algum dinheiro para poder pegar o ônibus para assentar o IELTS. Eles falou, a gente não vai te ajudar, porque não é o nosso dever de ajudar alguém, só porque todo mundo aqui vem trabalhar. E eu lembro que estava um dia tão chuvoso, e eles estavam fazendo churrasco. Era um dia tão chuvoso e meu filho pequenininho. E ele falou assim: não, infelizmente não. Aí eu peguei ele, coloquei nas costas e eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu falei: nunca na minha vida eu vou deixar de ajudar alguém, independente de quem ele é. Nunca. Não olha como se uma pessoa não quer te ajudar, como se fosse um empecilho para você ajudar outra pessoa. Mas sempre lembra de onde você veio e nunca esqueça de onde você veio para onde você vai. E eu lembro que as lágrimas misturou com a chuva e eu cheguei em casa, liguei para o Wellington na segunda-feira e falei: eu vou fazer o exame em 6 semanas, me espera que eu vou chegar lá. E eu lembro como se fosse hoje. 6 semanas se passaram, eu não aguentava mais. Eu estava passando fome, na verdade, eu estava passando fome.
E eu não tenho vergonha de falar, eu estava passando fome. Era difícil, porque você pensa, quando você é nova, você não tem experiência de vida ainda para entender que o mundo é mesmo o que você pensava que era. Todo mundo tem uma agenda e você não está incluída na agenda do mundo. É um choque para quando você é novo. Você tem que aprender a ficar no seu pé e não ficar pensando, oh, essa pessoa me maltratou. Que triste. Não, não é triste, é a vida. É o que é. Então, quando isso aconteceu, eu, eu guardava o dinheiro, eu não comia de manhã, não comia no almoço, e cada segundo dia eu comia de noite. Eu aprendi, eu não sabia, about 2 minutes noodles, e um chinês me falou: se você não sabe, você tem esse instantâneo noodles que você coloca. Eu vim de um jeito de comer, era só frutas, verduras, era tudo bem natural, muito, bem diferente. Então ele falou assim: cada segundo dia você pode comer noodles. E ele me mostrou onde comprar e o que comprar. E aí, isso que eu fiz. Guardei todo o dinheiro que eu podia. E aí, e o lugar para ficar um dia em Wellington e voltar no outro dia depois do teste. Porque eu não podia ficar mais que isso, não tinha dinheiro. E outra coisa, eu tinha que ir quando eu chegasse na rodoviária, em Wellington, eu tinha que andar de lá até Victoria University. Não é tão longe, mas é frio no inverno e a chuva. Aí que eu fiz? Eu liguei para eles, eu falei: tô vindo e eu sei que eu vou passar em nome de Jesus, eu vou passar. Quando eu cheguei, é o dia mais chuvoso, o dia, assim, tudo, e não, a chuva em Wellington, em vez de vir de cima para baixo, vem do lado pro outro. Foi esse dia, ventoso. E aí eu com meu filho, coloquei ele dentro da minha jaqueta. Olhei do lado e o homem falou assim: você tá indo pra onde? Eu falei: ó, a Victoria University. Ele falou: ó, entra aí, tem um bêbado atrás, ele paga pra você. Aí eu falei assim: eu não posso entrar no carro com um homem bêbado. E o homem lá: ó, entra aí, não importa, eu pago pra você. Eu nem sei onde eu tô indo. Eu fiquei. Foi uma história tão estranha. Eu sentei no carro, ele falou: ó, eu tô indo pra mesma área, mas eu não sei a casa que eu vou, o homem vai ligar, porque ele está acostumado a me levar lá. Aí o homem falou assim: ó, não se preocupa não, ele sempre vem beber aqui e eu levo ele para casa, ele não está falando coisa com coisa. Eu sentei lá com meu filho com medo, porque eu não queria pegar chuva com o bebê no colo, e eu fui, o homem me deixou no hostel que eu ia ficar, tranquila, e ele falou assim: ó, você não está na cidade sozinho? Eu falei: tô, e eu não sei onde eu vou ou nada. Ele falou: não se preocupa não, quando você estiver na hora de ir, esse é meu número, você me liga, bem tranquilo. Eu sou um taxista. E aí eu fui e eu sentei lá com meu filho, eu falei com o professor, eu lembro até hoje. Eu falei com ele: olha, eu vim do Brasil, eu não tenho ninguém para ficar com meu filho. Ele falou: ele senta comigo enquanto você faz o teste. E ele sentou lá. Ele tinha uma bolsinha de brinquedo que eu carregava. Não era brinquedo, na verdade, era todos os pedacinhos de madeira que eu tinha pintado. E eu carregava com ele. E lembrando que eu nunca contatei o pai dele pedindo ajuda, porque o pai dele estava vivendo a vida dele e não era aquele pai que queria ser presente ou ser parte da vida dele, vivia a vida dele. Então eu falei: eu não vou, eu vou viver a minha vida. Aí ele sentou lá, eu sentei, fiz o teste e agora só era esperar. Só eu voltei para Oakland no outro dia e eu falei: Oakland não dá para mim, Oakland não é para mim. Eu vou para Wellington tentar a vida lá. Aí eu decidi voltar para a igreja de novo e comecei a fazer amigos na igreja. E aí eles me ofereceram: ó, a gente ajuda você a conseguir um trabalho para você se manter e ter um lugar para ficar. Aí por acho que uns 3 a 4 meses eu fiquei, ah, vivendo na casa da pessoa e fazendo faxina, limpando, fazia tudo. É tudo beneficial, porque você aprende a interagir com as outras pessoas e não levar em conta a,
a ignorância que as outras pessoas têm ao respeito sua. Eu lembro quando eu estava trabalhando lá para viver, eu estava dobrando uma toalha de banho e a mulher olhou para mim e falou assim: Nossa, essas mulheres são tão talentosas como dobrar a toalha. Eu, como médica, nunca faria uma coisa dessa, porque é uma coisa tão inferior. E eu olhei assim, eu fiquei quieta. E eu só fiquei pensando, é uma ignorância tamanha que a gente pensa que essas coisas são. Dobrar uma toalha não é uma coisa inferior. Te mostra que você tem skills, um skill motor para poder fazer isso. Para mim, eu comecei a tratar isso como completa irrelevância. Mas naquele mesmo momento eu tinha que vencer. Na minha opinião, vencer era passar naquele curso. Eu tinha que passar. Aí o professor me chamou, eu saí de Oakland, fui para Wellington, ainda esperando, com a esperança que eu ia passar no curso. Eu cheguei em Wellington e eu conheci uma argentina lá. E ela falou: Eu sou médica, eu moro na Argentina, e meu marido mudou para cá para trabalhar, e eu já sentei o IELTS 25 vezes e eu não passei. Aí eu fui para casa chorar. Eu falei: se uma médica passou 25 vezes e ela não passou nesse teste, a chance que eu vou passar é muito pequena mesmo. Mas eu continuei esperando. Aí eu fui lá ver Alistair, era o professor. Eu entrei lá, aí eu pedi para falar com ele. Aí ele me sentou, aí ele falou assim: Como é que você consegue sorrir com tanta adversidade? Aí eu falei para ele: Mas qual parte da adversidade não te permite sorrir? Aí ele falou assim: Eu não entendo vocês que vêm de outro país. Vocês veem a vida totalmente diferente, que a gente tem tudo e a gente só vê dificuldade. Eu falei: É isso que Deus quer para minha vida. Não ver tanta dificuldade onde não tem. Só eu sentei e esperei por um tempo, ainda passando muita dificuldade. Na verdade, já estava quase desistindo, porque não fica mais fácil, fica mais difícil, you know, quando a criança está crescendo e você crescendo com a criança, porque também já tinha saído da adolescência, só você já era uma criança sem ninguém para se comunicar, porque eu nunca sentei com ninguém e falei, eu estou passando dificuldade. Nunca. Foi uma coisa entre mim e Deus que eu fiz. Eu nunca vou reclamar para ninguém da minha dificuldade. Se eu pedir ajuda e a pessoa falar não uma vez, eu não vou bater em outra porta. E foi esse sempre que eu fiz com ele. Aí eu recebi uma carta falando que eu tinha passado com 98%, que para mim foi um sonho absolutamente tremendo. Eu passei no curso e Alistair, o professor daquele tempo, falou para mim assim: Você falou para mim que você quer estudar com a ciência. Eu falei, ele falou assim: Olha, tem um chá hoje de noite na aula de biomedicina, mas só vai lá e senta e conversa com os professores. E eu vou te mostrar uma pessoa também lá, que ela é da sua mesma fé. Ela é uma das únicas médicas biomédicas com títulos internacionais. Eu vou conversar com ela. E aí eu fui, conversei com eles, expliquei meu sonho. Em nenhum momento eles falaram: Ó, que sonho ridículo, você nunca vai chegar lá. Como eu tinha ouvido tantas vezes. Eles falaram assim: não tem lugar tão alto que você não pode alcançar. Você só tem que estudar. E eu não sabia, eu sabia assim de ciência absolutamente zero. Eu lembro a primeira vez que eu vi um microscópio, a primeira vez que eu vi um experimento, eu sentei no chão e eu chorei. Aí ele falou assim: por que você está chorando? Você passou no curso, você agora está fazendo o seu curso de quimestria. Eu falei assim: mas todo mundo vê alguma coisa. Todo mundo fica falando: olha esse cristal. E eu vejo nada. Eu não tô vendo nem. Eu não vejo cristal, eu não tô vendo nada. E ele falou pra mim: vem aqui, eu preciso conversar com você. Aí eu entrei no escritório dele e ele falou assim: olha, eu não posso te abraçar, porque a política da universidade você não toca em alunos. Mas eu queria te abraçar e te falar: o que você não tá vendo agora
é que todo mundo na ciência vê. Quando você estuda, os seus erros são os acertos que a humanidade tem hoje. Toda vez que uma pessoa na biomedicina, na ciência, faz um erro, é ali que ele acha o acerto, e foi um incentivo tremendo para mim, porque me abriu a porta. Então, aquela fase de você não vai conseguir, ó, você é uma pessoa negra, você. Aquela inferioridade que me passava antes não existia mais. Você não é nenhuma discussão. A única pessoa que podia me fazer não chegar no meu sonho era eu. Meu único empecilho era eu. Então eu consegui colocar meu filho na escola e eu continuei batalhando, estudando, estudando. E aí eu cantava em um grupo, comecei a cantar num grupo da igreja. E aí eu fui viajar e eu conheci meu esposo lá. Mas eu e ele não se gostavam de jeito nenhum. Era pão e vinho, não se misturava, não se misturava. Porque ele pensava que toda brasileira era assim, branca, bem diferente do que. Toda vez que alguém falava assim, você é o quê? Eu falei, sou brasileira. Você é brasileira? Eu falei, só eu tinha uma expectativa de que o brasileiro era esse porte, esse jeito, esse, esse lugar. E eu falei para ele, o Brasil uma panela bem grande e tem muitas coisas diferentes, muitas pessoas diferentes, culturas diferentes que outros lugares não entendem sobre a gente. Eles pensam que todo mundo tem uma pele única, todo mundo dança carnaval e todo mundo sabe sambar. É só isso que eles pensam principalmente mulheres brasileiras, na minha opinião, que eu vi. Então, eu conheci meu esposo e a gente começou a ficar amigos e eu falei pra ele, eu não quero namorar ninguém, eu quero meu namorado, meu pacotinho, eu chamava, meu pacotinho de amor é o meu foco. E até quando ele estiver estável e eu estiver estável, eu não quero ninguém na minha vida. E foi isso que a gente fez. Nós dois, meu filho e eu. Muita luta, muito sofrimento, muito sofrimento. Muitos dias de choro, muita noite sem dormir. Algumas vezes você fica muito, não triste, sozinha, porque eu não tinha tempo para festa. Eu tive que fazer um sacrifício que muita gente pensa assim, nossa, que besteira você não se reunir com outros brasileiros. A maioria das pessoas que eu conheci, eles vieram para cá já com um pé na frente. E eu não tinha esse pé ainda. Eu tive que achar esse pé sozinha. Não foi um sacrifício, foi uma escolha diferente na fase que eu tinha. Porque muita gente nem sabia que eu tinha um filho, porque eu saía do trabalho, corria direto para casa, pegava ele, eu e ele, a mesma coisa, no círculo assim, porque tinha o sacrifício que eu fiz foi pensando no futuro. Muita gente ia falar no futuro dele, não, no futuro meu, porque eu tive que focar em mim, porque ele precisava de uma mãe. Então foi isso que eu fiz. De Oakland, vim para cá, fiz o teste, voltei para Oakland. Quando o teste Antes do teste chegar, fui para Wellington. Esperei o meu resultado lá e eu passei. Aí começou o começo da minha jornada na saúde, na área da saúde. Como é que você fazia em relação ao seu filho? Porque a gente sabe, primeiro, que é, child care é muito caro. Mesmo há Uhum. muitos anos atrás já era caro. Você tinha subsídio só a partir dos 3 anos, né? Então você teve que pagar um Eu governo. nunca tive, eu nunca tive ajuda do governo. Eu nunca apliquei para nenhuma ajuda. O que eu fazia era limpava a casa. Eu limpava a casa de manhã até as 3 da tarde e eu sabia que o povo não ia estar em casa. Ele ia comigo. Eu colocava, ele já sabia exatamente onde sentar, ele era bem centrado. Ele sentava, esperava eu fazer a limpeza, eu dava comida para ele e a gente ia. E eu andava para todo lugar. Eu nunca tive carro, nunca tive carro. Eu tive, eu
Eu passei no curso, mas eu ainda tinha. A escrita era maravilhosa, mas eu tinha dificuldade ainda na leitura de pegar ônibus, de pegar. So, para mim, para a escola, eu levava ele para a escola nas horas que eu podia pagar. Ou, por exemplo, se eu trabalhasse durante a semana, 3 vezes da semana, ou 2 vezes da semana, era 2 horas, ou até pegando morango, eu ia pegar morango ou pegar alguma coisa, e eu sabia que aquela pessoa ia me deixar eu levar ele, eu levava ele. Se ele não podia, eu levava ele para o Coronareu, deixava lá por aquelas horas. E algumas vezes, o trabalho, eu tinha que trabalhar o dia todo, algumas vezes 2 dias, para poder pagar a semana na escola. Isso era bem difícil. Era bem, bem difícil, muito difícil. Eu não deixava ele quando eu vim para Wellington. Era Coronareu ou eu. Era assim, interlocado entre os dois. Porque uma coisa que meu pai sempre me fez, nunca depende de governo para nada. Segunda coisa, quando você entrar na universidade ou qualquer escola, nunca na sua vida peça a segunda chance. Faça certo do primeiro. Algumas vezes você fala assim: "Oh, eu vou estar atrasada para o meu assignment, eu vou pedir 15 dias mais." Ou não, faz, porque o sacrifício é como se fosse uma bola de neve. Se você não fazer o primeiro sacrifício, quando o segundo vir, você não consegue fazer mais. E eu ouvia muita gente falava assim: "Nossa, você é tão antipática. Você, como se diz brasileira e não quer e não passar tempo com brasileiro, ou você não quer ir aqui ou ali." Porque, como eu te falei, era o sacrifício do momento. E no momento eu precisava aprender a língua, e eu tinha que ser uma das partes do meu curso, eu tinha que participar da lecture, eu tinha que dar entrevista, eu tinha que falar, eu tinha que se comunicar. E se eu passasse tempo só falando português, a minha chance ia diminuir mais e mais e mais em vez. Então, todo o sacrifício que eu tinha feito em Auckland ou em outros lugares ia ser todo o benefício ia por água abaixo, na verdade. Então, eu tive que tirar aquela atitude de, ó, pobrezinha de mim. Não, não tem nenhuma razão para mim ter. Esses sacrifícios, na verdade, foram beneficiais para mim, para o meu filho, para a estrutura dele, para o meu aprendizado como mulher, como mãe e também como parte da comunidade. Você vê outras pessoas com olhos diferentes. Quando você vê alguém reclamão ou ignorante na rua, você vê por trás dessa ignorância toda só é muita carga nos ombros. Você vê as pessoas diferentemente. Então você amadurece uns 10 anos à frente da sua idade pelas coisas, não só pela sua experiência, mas pela escolha, e lembrar que quando você vem para outro país, é a mesma coisa de você estar no seu país se sua mentalidade não mudar. Se a mentalidade ainda é pobre de mim, que vim de uma família quebrada, que vim de uma família de analfabeto, que eu tenho muito orgulho de dizer, que vim mais de uma família que teve muito valor no trabalho, na ética, na inclusão das pessoas da nossa comunidade onde a gente vivia. Então, isso tudo foi de uma mudança tremenda para mim, que tive que ajustar, que você pode sair do Brasil, mas se você não mudar sua mentalidade e se ajustar onde você está, no Brasil, na Espanha, na Inglaterra, qualquer lugar, se você não se ajustar, você ainda continua com a mesma mentalidade, ou a mentalidade que eu tinha. E aí, por que que você chegou a escolher biomedicina e não medicina? Porque é um pouquinho So, diferente, né? Para quem não sabe, biomedicina, pelo menos do Brasil, é uma área mais de pesquisa, né? Ou de sim. ensino, é uma coisa mais acadêmica. Então, são os Aham. biomédicos que ensinam para os médicos. Sim. So, quando eu entrei na área da biomedicina, foi na primeira lecture que Alistair me fez ir para ver, tomar um café e ver. Eu falei: nossa, que gostoso, eu vou estudar isso. Porque, na verdade, quando você estuda medicina, você precisa saber de quimioterapia, você precisa saber um pouco da ciência, um pouco de como as coisas funcionam antes de começar. E eu não tinha ah, nenhuma coisa atrás como referência. Então, quando eu comecei a estudar, eu achava assim: ó, trabalhar sozinha, tranquilidade do laboratório é maravilhoso. Mas quando eu comecei a fazer, eu descobri que não era isso.
Eu não gostava da solidão, eu não gostava da. Eu queria trabalhar com pessoas. Foi uma experiência maravilhosa porque me ensinou muito, me ensinou a parte, um passo a mais do que eu precisava antes de fazer medicina. Então, no meio tempo que eu estava estudando, no segundo ano, segundo, acho que no terceiro, meu esposo e eu se movemos do nós vamos ser só amigos para, ok, vamos fazer assim. Ah, a gente se conheceu em um ano, mas a gente morava em outra cidade. Em 3 meses que a gente começou a ser mais amigos, mais próximos, mas sem nenhuma relação, eu falei para ele: olha aqui, a história é assim comigo. Eu tenho um filho e ele é minha prioridade. E eu não vou ficar nesse negócio de primeiro a gente namora, 3 anos depois aí depois a gente casa. Eu não quero funcionar assim, porque meu sonho era de casar e meu primeiro namorado não quis casar e eu não quero fazer isso mais. Aí eu falei pra ele: você gosta de mim, eu gosto de você, mas eu não, se você não quiser estar em um relacionamento sério, pra mim essa amizade colorida não dá certo. Então, aí eu falei, vamos orar. E eu pedi um sinal a Deus. Eu falei, olha, a gente sempre conversa a respeito dos nossos pais, então eu quero um sinal, Deus. Eu já estava já cansado. Eu falei, só 3 meses que a gente se conhecia. Eu falei, olha aqui, se ele me dá um sinal de que ele quer uma coisa séria, quando ele conversar comigo, ele vem me buscar em casa e ele vai me deixar depois do estudo bíblico. Se ele falar assim, olha, eu gosto da minha mãe, você sempre sabe que eu gosto da minha mãe, mas eu gosto mais de Deus. Se ele falar isso, eu sei que ele é o homem para mim. Porque eu não vou ficar esse negócio de correr atrás de homem 40 mil anos depois, nada acontece e você tá lá de novo, volta a mesma estrutura. E eu quero ter uma família. Eu quero entrar no casamento para sempre, não para até quando dá. Essa era a minha mentalidade. Então, quando a gente entrou, a gente sentou no carro e eu falei pra ele, olha, essa amizade que a gente tem, você sabe que é mais que amizade, eu sei que é mais que amizade, mas a gente nunca chegou no que a gente vai fazer. Ele falou assim, eu tô com medo, porque você tem um filho, e eu tô com medo, porque eu nunca tive um filho, eu tô com medo de entrar nessa, porque você sabe que eu gosto de você. Eu gosto da minha mãe, mas eu gosto mais de Deus. Quando ele falou isso, exatamente o que eu tinha falado para Deus, eu abri a porta do carro e eu falei boa noite, saí. Ele ficou assim, sem entender o que está acontecendo. Só a gente não se falou por algumas semanas. Aí eu expliquei o que eu tinha conversado com Deus e ele falou assim: eu acho que o certo para a gente é se casar. Eu falei, mas a gente nem namorou direito. Ele falou assim: mas esse negócio de namoro, 2 anos. Sabe, meu pai e minha mãe se casou com 3 meses de conhecimento. E eu acho que você é para mim e eu sou para você e Deus colocou a gente no lugar certo. Ele já tinha vindo, que ele estava na Itália, ele tinha vindo para cá e o sonho dele era voltar de novo porque ele queria estudar lá. Aí ele falou para mim, olha, vamos fazer assim. Eu vou pro meu lugar e você vai pro seu. Por 4 semanas a gente vai orar. No dia que eu te chamar, com a minha resposta e você com a sua resposta. Aí 4 semanas se passaram e eu já estava assim, ó, o que vai acontecer? Mas eu sabia o que eu ia falar. Aí ele me chamou para casa dos pais deles e eu já estava gelado já. Aí ele me chamou para casa dos pais deles e aí os pais deles não gostavam da ideia que eu tinha um filho. É bem difícil para eles aceitar isso, o filho mais novo da família. E ele me chamou, ele falou assim: a gente hoje vai para Wellington, para a cidade. Eu, você e o meu filho. E nós fomos para lá. Aí quando chegou lá, ele falou assim: vamos lá para Mount Victoria. Aí eu falei: ó, então tá. Aí ele falou assim: você sabe por que eu te chamei aqui? Eu falei: ó, eu sei, mas eu quero que você me fala por que que você me chamou aqui. Aí ele falou assim, falou o nome dele e falou assim: eu conheço você não há muito tempo e você é bem pequenininho, talvez você não vai entender. Você gostaria de casar comigo? Aí meu filho falou assim: sim, eu quero casar com você. Aí ele falou assim: primeiro vamos pedir a mamãe. Aí ele veio e me pediu em casamento. Depois de 3 meses que a gente se conhecia, aí a gente se preparou, se casou, 15 anos atrás, e estamos juntos até hoje. Foi tudo Olha, bem rápido, mas tudo planejado do jeito que Deus tinha feito com a gente. Aí a gente se casou, eu continuei trabalhando e estudando,
para poder conseguir voltar para o Brasil, que era meu sonho ir lá ver minha família. E estudando ainda muito, muito, muitos empecilhos da língua, mas eu colocava mais não empecilhos, mas eu colocava mais obstáculos, porque eu queria aprender mais, abrir as oportunidades de trabalho. So, eu trabalhei com, como é que você chama? Eu não sei como é que a gente chama no Brasil, end of life. Eu trabalhei por 2 anos com, não, nos últimos dias da vida das pessoas, muita gente precisa de conforto e alguém para estar lá. E eu trabalhei 2 anos assim. Depois eu comecei, decidi que isso não era para mim. A biomedicina não era. Eu gosto de conversar com todo mundo e microscópio não conversa, bactéria não conversa. Só eu decidi que eu tinha que trocar. Então, eu apliquei para fazer medicina em Otago, Dunedin, e aí eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, com meu esposo. Então, eu falei, não vai dar para a gente ir nessa primeira gravidez, eu fiquei muito doente. Eu falei, em vez de sentar aqui e esperar, eu vou fazer enfermagem enquanto eu espero, para poder. É outra oportunidade de você trabalhar no mesmo campo, mas de uma expectativa diferente. E aí eu completamente me apaixonei pela enfermagem, porque você pode trabalhar em outros campos, mas você pode ter like hands-on que você quiser ou não trabalhar. Se você quiser trabalhar só na comunidade, se você quiser trabalhar só durante esses anos, eu troquei de muitas áreas. Eu não foquei só em uma área. Eu comecei do 0 grau, trabalhar com autopsia. Depois da autopsia, trabalhei com quando o bebê nasce. Depois trabalhei com criança. Depois mudei, trabalhei com oncologia, renal, geral, emergência. E aí chegamos onde estou agora. Quando a pandemia chegou, aí a gente primeiro era um tantão de herói, todo mundo, olha aqui, vocês são heróis da saúde. E aí, naquele heroísmo, eu fiz uma decisão de não tomar vacina. E quando essa decisão chegou, eu e 300 outros colegas perderam o trabalho. E eu decidi ficar em casa e educar meus filhos de casa, onde a gente agora reside. Ah, então foi por isso que você foi morar mais reclusa e fazer homeschooling. Quase antes disso, eu ainda trabalhava poucas vezes, 1 ou 2 vezes na semana. Mas quando a gente recebeu a oportunidade de vir morar aqui e ter a nossa própria terra, a gente fez um comprometimento de que a gente ia tentar viver mais próximo da terra possível. E cada vez mais eu estava sentindo a calling de ficar com os meus filhos, porque quando você trabalha tanto, você perde muito. Você chega em casa, ó, o Dentinhos caiu hoje. Ó, ele andou hoje. Ó, você sabia que isso aconteceu. E eu estava perdendo muito, trabalhando 12 horas por dia e estudando ainda. E entre estudo e filho e igreja, você perde muito da vida deles. Então a gente decidiu, com a cara e coragem, vender tudo que a gente tinha e mudar para cá. E eu trabalhava só 2 vezes. E ainda estudando outro curso. Eu troquei de novo de curso. Eu queria fazer a final, mas trabalhar mais de uma maneira menos invasiva na área da saúde. Porque algumas vezes os problemas estão ali, a gente pensa que medicamento vai consertar, mas na verdade, se você for um pouquinho mais a fundo, você descobre que, na verdade, a medicação só vai atrapalhar. Então eu comecei a estudar, fazer outro curso, e aí foi quando o governo da Nova Zelândia decidiu que eles não aceitam mais esse curso como se fosse a parte do NZQA, e outros países lá da Austrália decidiram não fazer mais isso. Então eu decidi fazer a therapy, que eu ainda estou estudando, não terminei ainda. Mas com muitos anos de enfermagem, terapia é a próxima esquina da enfermagem na Nova Zelândia. Você é o ouvido de todo mundo. Ah, mas aí a gente decidiu voltar para cá, vim para cá, na verdade, sair de Wellington e vim para cá, começar do zero. E a gente teve 5 filhos, 5 meninos, e eles precisavam todos ser educados e todos
tem um aprendizado diferente. Você vem de uma vida, você veste o sapato anda para todo lugar. Normalmente a gente nunca coloca o pé no chão. Só era muita coisa para as crianças aprender de uma vez só. Só a gente decidiu devagarzinho ir mudando até chegar uma hora que eu pudesse, com a permissão deles, porque a gente trabalha aqui em casa, as crianças têm muito input de como a família funciona. A gente não queria começar a fazer homeschooling com eles se não fosse o que eles queriam. Então eu tinha que apresentar quais eram as prós e contras de um estudo também todos os medos que a gente aprende que ou você talvez não vai ser não qualificado o suficiente para ensinar seus filhos e todos esses medos que a gente tinha, a gente teve que se desfazer para poder construir outro jeito de pensar quando a gente mudou para nosso pedacinho de chão. Só foi um aprendizado totalmente diferente. E quando a epidemia chegou, quando a gente chegou aqui, a gente teve que começar do zero. Eu tinha zero experiência em the DIY projects, fazer tudo a gente mesmo. Então, quando a gente chegou aqui, a gente teve que começar absolutamente do zero, porque foi uma outra mudança totalmente diferente para nós dois. Ele sempre trabalhou em escritório e eu não tinha experiência nenhuma em com terra, plantar, colher, essas coisas que a gente nunca tinha feito. Então, quando a gente chegou aqui, a gente começou do zero, os dois. Eles sempre tinham o ditado de quando você muda para renovar uma casa, ou você constrói um casamento, ou você quebra. E a gente decidiu, vamos ver se a gente se une, o que você quer aprender e o que eu quero aprender e ver o que a gente pode construir juntos. Eu acho que foi a melhor escolha que a gente fez, saindo da cidade com todas as luzes e vir morar numa cidade que o próximo vizinho é 5 quilômetros de distância e que a única luz que você vê é do sol ou da lua de noite ou de dentro de casa se você ligar a luz. So, foi muita informação para essa cabecinha que veio de todas as luzes e o tráfego até da Bahia, e começar do zero. Na verdade, foi nós dois começamos do zero, porque morar não só no interior, mas escolher a vida que a gente tem agora é um aprendizado completo. Você começa do zero de novo, so, com os nossos filhos, e isso, quando a pandemia chegou, a gente achou que foi a melhor escolha da nossa vida, nos conhecer como pais e como pessoas também. Que eu tinha. Quando você passa muito tempo se comunicando com pessoas, com outras, e você nunca tem tempo de silêncio, você não sabe quem eu sou. Não. Uma pessoa não sabe quem você mesmo é, até você ter que ficar simplesmente no silêncio. Não tem a luz do tráfico, não tem o barulho da buzina, não tem talvez o pássaro que canta aqui e ali, mas é só você mesmo. Só foi um autoconhecimento para mim como mulher e também como mãe. A gente viu a pandemia como uma oportunidade de crescer, não só como pessoa, mas espiritualmente. Ver a vida de um jeito diferente. Eu nunca pensei, morando no Brasil, que a gente não tem oportunidade de entender mesmo que todos nós precisamos conhecer melhor quem a gente é, porque a gente está acostumado com tanto barulho, tanta festa, tanta alegria, e algumas vezes essa alegria é só external, não vem de dentro, porque você não tem tempo de pensar. Só mudando para cá foi uma oportunidade de você ver os ajustes que você precisa, que eu precisava ter na minha vida pessoal, como mãe, como esposa, e aprender também que a vida do campo é bem diferente. Eu lembro que quando a gente chegou aqui pela primeira vez, os meninos andavam e ficavam assim: Nossa, mãe, olha a ovelha, olha o que que a ovelha fez, ela fez cocô aqui. A gente não pode andar. E agora eles andam no campo descalço o dia todo, tá nevando e eles estão lá fora brincando, nu, jogando água um no outro. So, a vida mudou muito para aquela menina que chegou aqui no aeroporto com quase nada de dinheiro no bolso.
Hoje, meu filho vai fazer 20 anos e ele é bem orgulhoso do começo dele. Isso me dá orgulho, que ele tem orgulho do começo dele. E aí, você não trabalha mais, então, ou você continua trabalhando na civilização? Na civilização. Ah, so, eu faço algumas coisas, por exemplo, voluntárias na comunidade para não perder continuar o cérebro funcionando na mesma área que eu trabalhava, na área da saúde. Mas sempre, nunca te passo a oportunidade, por exemplo, se alguém tiver nos momentos finais, e falar assim, "Ó, você pode vir aqui me ajudar a ficar com essa pessoa ou alguma coisa assim, eu ainda vou, mas eu não estou sendo paga para trabalhar, porque por muitos meses, até o mês passado, o governo ainda não aceitava, e eu não sei como está agora, que se você não tivesse vacinado, voltar a trabalhar na área da saúde, e não foi um compromisso que eu ou nenhum dos meus colegas que fizeram a decisão queria ter que sacrificar, e foi uma coisa que eu decidi. Cada um tem a escolha, tem que ser respeitada, e parte dessa ética é que você não pode ser forçado a fazer o que você não quer. Então, foi uma escolha que eu fiz, bem racional, com lógica e pensamento, que na verdade foi beneficial para minha família, porque eu achei uma área de trabalho que eu vou começar no ano que vem trabalhar na área de terapia. E eu acho que é uma parte da nossa vida que a gente precisa muito de saber quem a gente é de verdade. Eu gostei muito dessa área. E eu acho que, e porque eu posso trabalhar em casa com isso, é um benefício para mim e para minha família. Mas financeiramente, não. Eu comecei agora a trabalhar pela internet com o meu blogging, que eu estou colocando junto, porque tudo que eu aprendi aqui eu queria ver se, como você fala, se você pode tocar uma vida ou influenciar alguém que chegou novo, como mãe ou como em qualquer área. É um benefício tremendo que você pode fazer. Essa é uma área que eu estou devagarzinho começando a me envolver. Eu não sou muito savvy com internet e essas coisas, mas porque meu marido está nessa área, quando eu comecei agora blogging, ele é uma área que ele pode me ajudar, porque ele trabalha na área do IT. Isso que eu estou fazendo, uma coisa, um pouquinho aqui e ali, mas o foco nesse momento para a gente é os nossos filhos, é o nosso aprendizado em casa. Que a gente começou do zero quando a gente mudou para nossa casa. A gente reconstruiu, na verdade, por dentro da nossa casa toda. Tudo que a gente tem aqui, se não foi feito pela gente, foi consertado ou colocado pela gente. E também na mesma coisa no jardim. A gente come prioritariamente o que a gente planta, os animais que a gente tem. A gente mora numa área muito fria, a nossa seção de plantar e colher é bem pequena. A gente tem 2 meses e meio, 3 meses no máximo antes da primeira neve chegar para poder plantar tudo que a gente precisa para o ano. Só é um ano bem corrido e é uma vida bem corrida entre a escola e plantar. A gente está tentando não viver diferente de ninguém, mas viver diferente da vida que a gente tinha, mais beneficial para os nossos filhos. Eles gostam mais da vida aqui. A gente leva ele para a cidade, ou vai para Oakland, ou outro lugar, e eles falam: mãe, quando é que a gente volta para casa? Eu tô com saudade do silêncio. Foi um ajuste, mas é assim que a gente está. Minha vida financeira é bem diferente do que eu era antes, mas eu uso os meus estudos e as outras coisas. Uma coisa que eu gosto de fazer é, como eu te falei, voluntária colombiana chegou, não sabe o país, ou não sabe as leis, ou não sabe, ah, you know, como a área da saúde é navegada. Eu sempre vou lá, dou uma ajuda, ver como, o que, que pode fazer e como, you know, se eu posso fazer qualquer pessoa, quando chegar aqui, não passar pelo que eu passei, eu faço o máximo que eu posso. Na área da saúde, principalmente quando você chega, é bem difícil de navegar a área da saúde se você nunca foi, principalmente se você não fala a língua. E a língua médica é bem diferente da língua comum que a gente usa. Eu sempre estou assim, sempre em casa ou sempre ajudando alguém, mas eu não acho que a área da saúde, no estado que a gente está agora, é o que eu vou voltar por enquanto. Mas pelo menos eles tiraram todas as restrições, né? Não, ainda tem Olha, certas restrições que na área da saúde tem, dependente do, da região que você vive.
E para as pessoas que passaram 3 anos, ou foi 3 anos ou 2 anos e meio fora da área da saúde, você tem que fazer um tantão de curso, um tantão de papel, um tantão de coisa para poder voltar a atualizar o seu cadastro. Eu posso trabalhar em outra, eu posso ir para a Austrália ou para os Estados Unidos, por qualquer outro lugar trabalhar. Mas, como eu disse, a área da saúde começa bem antes de você chegar no hospital. Uhum, E é essa área que eu quero pegar, essa é a área que eu estou apaixonado no momento. Você tentar corrigir os erros antes de você chegar na parte do hospital, onde você vai ter que ter intervenção cirúrgica ou outra. Essa área que eu estou tentando me concentrar e trabalhar no ano que vem, para que a gente não chega na parte hospitalar. uhum, Porque se a gente vê o que está acontecendo nos últimos anos, é que a gente estamos vivendo numa sociedade que a gente está tão concentrada em self-medicação que a gente não entende essa outra área que, vindo do Brasil ou de outro país, a gente passa um tantão de dificuldade, porque a gente começa a self-medicar para não poder ir no hospital sem entender exatamente o que está acontecendo no nosso corpo e como a gente de precisar de uma intervenção maior. E esse é meu foco. No ano que vem eu vou começar a trabalhar com isso. Quando você fala em homeschooling, eu gostaria de aprender com você ou entender como funciona, porque, por exemplo, no Brasil não é uma coisa oficial, né? Aqui na Nova Zelândia é Uhum, oficial. Mas vocês uhum, fazem, por exemplo, algum assessment a cada termo? Tem que dar uhum. algum report para o governo? Como é que funciona? Os passos daqui é assim. Você, como pai ou mãe, decide que tipo de jeito que você quer. Cada pessoa é bem individual. Por exemplo, os seus valores e as coisas que você precisa é bem diferente das coisas que eu preciso. Então, se você acessar a criança de um jeito que cada criança tem um jeito que eles precisam aprender. Por exemplo, o meu filho mais velho é completamente fácil para ele ciência e matemática, mas inglês não é tão predominante para ele. O meu segundo filho é apaixonado por história, mas odeia ciência. Então você cria um currículo. Tem muitos currículos que você pode, tem milhões de currículos. Mas se você, primeiro, a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei que eu tinha um tantão de medo é que a palavra que você aprende, você não estudou o suficiente para ensinar seu filho. Depois foi a parte que eu aprendi que meus filhos passavam na vida educativa deles entre 9 e 3 da tarde. Eles passam 10.000 horas na vida escolar sem a gente. Só a fundação é dada por outra pessoa completamente qualificada, mas de um jeito que é feito um currículo para todos. Na vida acadêmica, homeschooling, você determina o seu currículo de acordo com a criança. Eu uso um dos currículos, é chamado The Good and the Beautiful. É um currículo feito baseado na arte. Maravilhoso. Te ensina todos os contentes, mas com a arte maravilhosa que vem dos anos 1500 até agora. Eles trabalham com a arte com detalhe. Só você começa qual é os pontos fortes e fracos dos seus filhos, ou dos meus filhos. Cada pai e mãe educa um pouco diferente. Então, para a gente concentra não nas partes fortes, porque a parte acadêmica toda criança aprende, porque você aprende, tem dois jeitos de aprender. Você é nato ou você inquire. So, você aprende ou você nasceu com aquilo. So, como a gente fala, o senso é de comum ou você tem ou não tem. Então, o senso você nasceu com ele. Mas qualquer um pode ser médico. Mas não todo mundo pode amarrar um sapato. Qualquer um pode ver a cor. Mas não todo mundo pode descrever que cor que está vendo. Então, para a gente, o que a gente criou foi, por exemplo, o meu filho aprendeu a ler sozinho aos 3, mas eu sei que para ele era muito novo. Ele era muito novo para começar a colocar, não ler assim completas frases, mas ele podia colocar o alfabeto juntos. Mas eu sabia que ele estava muito novo para isso, então a gente esperou um pouco mais. Mas
Então a gente usa o currículo de uma maneira que você vê as partes fortes da criança e trabalha com ela nas partes que ela tem dificuldade. Você vê o currículo na escola da Nova Zelândia, infelizmente, o que a gente está passando agora é que as crianças, até na high school, não sabem ler o tempo num relógio digital. A maioria das crianças não podem ler. Parece uma coisa simples, mas a gente está perdendo like, os skill motores finos, porque a gente passa muito tempo só na tecla, o dia todinho na tecla, só esses skills que a gente está perdendo. Então, o que a gente fez foi fazer um acesso. Cada 3 meses a gente faz um acesso de como cada filho, cada pessoa está passando aqueles 3 meses. A gente ajusta também o tempo mental deles, porque todos 6 meses a criança muda um pouco o jeito que ele é e como que ele quer aprender. E porque agora a gente sabe que se a criança vai para a escola entre 9 e 3, na verdade, a hora de aprendizado só são 3 horas. Entre essas horas, eles têm recessos, tempo para lanchar, tempo para brincar, tempo para pensar, muitos tempos. Mas o tempo de aprendizado mesmo na cadeira é menos de 3 horas. Então, eu posso fazer todo aquele aprendizado durante aquelas 3 horas naquele primeiro termo. E eu escolho quais pontos entre eu e o aluno, que para aqui em casa o que a gente faz é, eu só sou mãe depois das 12 da manhã, só entre as 7 da manhã e as 12, eles já sabem que eu tenho que focar nas partes que eles precisam ser forte, nos títulos que cada um escolhe. Todos os 3 meses a gente escolhe, por exemplo, se for agora é tempo da eleição, a gente estuda, ok, como o Congresso funciona, história, ciência, matemática, envolvendo esses títulos. Para a gente funciona assim. Mas outras pessoas escolhem, se a criança quiser aprender hoje, como muitos na Nova Zelândia estão fazendo, por exemplo, brincar. Se a criança quiser, ele estuda, se ele não quiser, ele não estuda. E eu estou falando isso na escola pública. E eles viram que foi um erro tremendo nos últimos 5 anos, e a gente agora ainda está pagando a consequência de crianças que ainda vão entrar em the high school sem saber o básico. No acessamento que a gente faz, a gente não usa o currículo europeu e a gente não usa o currículo Australasia, porque a gente é muito fraco da Australasian Curriculum. Eu uso o acessamento japonês, que você vê no parímetro da ciência e da matemática. Eu não faço em história ou geografia, porque cada criança vê essa parte bem diferente, com a idade diferente. Para mim não é muito importante ou relevante, mas ciência e matemática e inglês. Mas então, e aí vocês têm que passar algum report para o governo? Sim, só quando você liga para o governo e fala, ó, eu quero que meu filho comece a homeschooling. Você vai ter que apresentar para ele porque você vai ter uma entrevista, você vai primeiro fazer, cada família faz diferente, mas eu fiz completo acessamento psicológico de cada filho. Eu fiz quais são os pontos que eu quero atingir por cada ano. Eu fiz por cada mês que tipo de acessamento, que tipo que ele e eu quero atingir, quais são as partes fortes do caráter dele e as partes fracas que tem que ser trabalhada, e também a parte social e outras coisas como nadação. Um dos meus toca violino, piano, guitarra, é nato para ele. E outro só quer fazer piano, outro só quer cantar. Então você tem que escolher. Yeah. Só você entrega para eles o currículo e eles vão te ligar. E eles vão falar, ok, eu vi que você fez isso aqui. Então por que você fez isso? Então por que você quer aquilo? E aonde que ele está? E as suas visitas são surpresas. Você nunca vai saber quando ele vai te ligar ou se ele vai vir e como ele vai vir. Mas se alguma coisa acontecer com seu filho, por exemplo, de mais material, ou se você precisa, tudo é você que tem que cobrir os custos, você tem que cobrir os documentos, tudo a respeito do estudo. Você recebe uma taxa minúscula do governo que não cobre nem o primeiro termo, mas é um ajuste de acordo com a criança. A primeira criança recebe, eu acho que é 300 por ano, e aí depois disso diminui a cada criança que você tem. E o acessamento era menos rigoroso, mas agora, porque o número de pais e mães, ah,
ensinando os filhos em casa cresceu 110%. O número de crianças, tremendo o número de pais e mães ensinando em casa, pela flexibilidade e também muita coisa acontecendo e muitos pais decidem. Para a gente foi duas coisas. Uma, a distância, a gente mora distante da cidade, e duas, quando eu ouvi 10 mil horas que outra pessoa com incentivo maravilhoso e estudo profundo vai ensinar meu filho, mas ainda a informação não vai ser passada por mim ou pelo pai ou pelo jeito que a gente quer que eles aprendem, vai ser passada por outra pessoa que eu não vou ter nenhum jeito de, não de interferir, mas de ajudar. Por exemplo, o nosso filho, o segundo mais velho, ele completamente adora ser livre para poder viajar para qualquer lugar e estudar onde que ele quer e como ele quer. Que interessante. Eu não imaginava que fosse assim. Ah, quer dizer, eu achava que teria que ter alguma forma, né, de ter um Uhum. assessment, etc., mas realmente eu nunca tive oportunidade antes de conversar com alguém que faz efetivamente, né, homeschooling. Homeschooling. Né? Hum. É um fato diferente. Quando você começa, você ouve, tem muito estereotipo ao redor de homeschooling. E um deles é que seu filho não vai ter vida social. E aí foi dos aspectos, a gente falou, mas se nosso filho não vai ter interação e a vida social com outras crianças e não vai saber como se comportar em público. E uma vez eu lembro que eu estava no trabalho e chegou esse rapazinho. E ele era assim, não tinha skills com as pessoas ao redor dele. E aí eu aprendi, não importa onde nenhum de nós estamos, se os pais dão acesso aos seus filhos, a, oi, tudo bem, como você está? Interessar por outras pessoas, seus filhos vão ser interessados como outras culturas funcionam, como outras pessoas funcionam. Se você é uma pessoa que só é nuclear, não importa se seu filho está na escola ou com milhões de pessoas, ele ainda vai estar sozinho no mesmo lugar que ele estiver. Então, quando eu aprendi isso, e lendo também, porque você fica com aquele medo, e se ele não poder ir para a universidade, se ele não poder crescer no campo que ele quiser, e depois você descobre que uma das grandes mentes foram tudo ah, self-taught, homeschooled. So, quando você vê isso, você aprende que seu lar se torna. Eu lembro lendo um livro, uma parte do livro falava assim: por que que você salva os seus melhores pratos para quando você tem uma visita? Não é as melhores pessoas e as pessoas mais especiais sentadas na sua mesa? Acende a vela, coloca as flores. E foi isso que eu aprendi homeschooling, porque a gente tem tanto para oferecer, mas a gente pensa que não é suficiente. Até você lembrar, meu lar é um reino. E ali eu escolho se meu subjeto vai ser um subjeto feliz e livre ou triste e preso. E ele não está preso, é como um pássaro, eles vão voar, mas você tem que preparar eles para quando voar, que o caráter deles estejam inabalados com o que acontece ao redor. Tudo pode mudar ao redor, mas quando você constrói um caráter sem medo, sem, ok, qual é a próxima lá, the new trend? O que é o próximo? Sempre tem o próximo. Qual é a próxima coisa que vai afetar a idade deles? Esse ano é Globo Homem, no ano que vem é sempre, a mudança sempre vem, mas com o homeschooling, o que eu aprendi, você aprende, quando adulto, a parte curricular facilmente. Mas a parte do caráter é a parte mais difícil entre 5 e 8 anos. Porque entre os 5 e 8 anos, depois dos 5 e 8 anos, tudo que você fala é completamente relevante. Não importa se você é professora, ele é sempre com os pares dele. So, a gente, quando eu aprendi isso, ficou mais fácil. Cada oportunidade de passar com eles, de ensinar e de aprender com eles é muito valioso. Para mim, eu agora olhando, não trocaria por nenhuma outra profissão. Que bonito isso. Para essa mulher que, não sei, não, o céu realmente é o limite. O que que você tem de planos e projetos? Estudar, eu já entendi que você não quer parar nunca, né? Mas que mais que você tem aí no seu bucket Estudar. list? The bucket list é bem simples. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer
minhas próprias coisas, por exemplo, fazer minha mesa, aprender a costurar meus próprios vestidos, minhas roupas, you know, preservar comida, tomar conta dos animais, da terra, dos meus filhos, homeschooling. E quando você começa a colocar mais knowledge in the bucket, eu quero passar mais tempo ajudando outras mães que talvez tenham a mesma paixão. Não só, por exemplo, deixar em casa e morar onde eu moro, porque cada um de nós pode ter a mesma coisa onde a gente está, mas algumas vezes, como mulher, a gente acha que a gente precisa de tudo e a gente pode ter tudo. Infelizmente, ninguém me falou que não, você não pode ter tudo, mas você pode ser tudo que você quer. Ter tudo, você nunca vai ter tudo, porque ninguém pode ter tudo. Algumas vezes, tudo que a gente quer não é o que a gente precisa. Então, eu quero ajudar outras mães. Eu comecei mais vlogging agora, e lá eu faço sabão, eu faço minha própria. A gente fez nossa própria cama, nossas cadeiras, nossa mesa. Só a gente faz de tudo um pouco. Ah, e ensinando outras pessoas que vêm de outros países também, que você pode construir sua vida onde você quiser, mas você só precisa estar aberto para o aprendizado. E você nunca para de aprender, todo dia um aprendizado diferente. Eu acho essa a melhor parte de viver, é que ontem nunca vai ser hoje, e a estrada você nunca vai andar duas vezes nela. Eu acho que é isso que dá em my bucket list. É ensinar outras pessoas as coisas que eu aprendi aqui, que algumas vezes a gente pensa que é insignificante. Tomar conta do celular é insignificante. É tão irrelevante ter que lavar prato, ou ter que limpar a casa, ou ter que, levantar de manhã e fazer a cama. Essas coisas que são mundanas, aparentemente, mas é completamente relevante, porque fala muito de quem a gente é como ser humano, como a gente começa o nosso dia, ou como a gente ensina nossos filhos. Eu ouvi uma vez falando, nossa, eu estou esperando a School Holidays, e eu tinha um medo que isso seria eu em casa com os meus filhos falando, meu Deus, que dia vai chegar que eu vou, eu vou ter meu espaço. E eu aprendi que em my bucket list foi aprender como ser a melhor eu, e eu tô adorando a fase de aprendizado, de ser uma melhor eu. Daquele dia que eu cheguei no aeroporto, uma melhor eu, que vejo as pessoas como elas são, não com planos e prospectos de quem elas são agora, mas vendo diferente. So, my bucket list is just tentando ajudar outras mães e outras pessoas. Muito obrigada. Eu geralmente peço para as pessoas escolherem uma música brasileira e dedicar para alguém. Será que você ainda consegue pensar em alguma música? Uma música brasileira e pensar em alguém. Eu gosto Leãozinho. Ah, ok. E aí vai dedicar para quem? Aí eu dedico pro meu filho, Qual deles? O mais velho? o mais velho, meu pacotinho de amor. Eu sempre cantava pra ele. Gosto muito de te ver, Leãozinho, depois de um dia de trabalho. So, Ok. Os outros não vão ficar com ciúme, não? oh, não. Cada um sempre fala, mãe, eu sou o mais importante. Eu falei, você é o mais importante, que só tem uma de você. Todo mundo é bem importante. Muito bem. Então, muitíssimo obrigada por compartilhar toda essa carga de experiência. Eu sei que ainda tem muito mais, mas é que realmente a gente não precisa fazer um seriado. E eu espero que você tenha muito sucesso nessa sua vida, na sua jornada, e que, como eu sempre falo, eu quero que as pessoas de essa energia positiva sempre se encontrem, né? Muito obrigada por fazer parte dessa minha vida também. Oh, muito obrigado por me convidar e pelo seu trabalho, porque é uma oportunidade maravilhosa de ouvir outras experiências de outras pessoas que vieram antes e agora, e que pode encontrar em você uma voz que pode ajudar elas a não se sentir tão sozinha aqui. Então, deu um super trabalhão para eu editar essa entrevista, mas espero que vocês vejam que muitas vezes, por mais que a pessoa venha com muita vontade aqui na Nova Zelândia ou em qualquer outro país, a gente precisa de um pouco de planejamento, porque senão a gente acaba passando por situações que de repente poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido mais tranquilas. E essa minha convidada realmente passou por situações
muito complicadas, foram perrengues assim que, olha, me emocionaram. Eu nunca tinha visto alguém passar por essas situações. Imagina, você da comunidade brasileira recusar um prato de comida para uma pessoa que tá precisando. Você não é um ser humano. Desculpa, mas realmente essas horas que a gente para de acreditar nas pessoas, né? Enfim, por favor, minha querida convidada, sinta-se abraçada e eu fico feliz em saber que você está melhor hoje. Se você também tem alguma experiência de vida, algum projeto que você quer compartilhar comigo, entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, aqui no YouTube também, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, onde quer que esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Hora Brasil. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, Kia Kaha e Kakiteano!